Bom dia! Lição de número 39. Para quem não está nos acompanhando ainda, a gente tem todas as lições até a número 39 aqui no canal. As lições são desse livro de Um Curso em Milagres. Essa semana está bem conectada uma lição à outra, né? Então, esse reconhecimento da nossa santidade. Então, a lição de número 39 diz o seguinte: a minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não existe aí não estou entendendo bem. Ela é simples. O que está complicado é a nossa mente. Então leiam de forma relaxada que vocês vão entender. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Então o problema não é o que o livro está trazendo, não são as lições, não é a forma que o livro traz, porque a forma que o livro traz ela é muito simples. O problema é que a gente precisa relaxar, precisa soltar e precisa decidir. Eu quero fazer uma correção nesse sistema de pensamento errado. É simples assim. A partir do momento que eu decido, eu começo a fazer as lições. E a gente tem todas aqui no canal, até a número 39. Mas a gente vai chegar nas 365, tá? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Então, primeiro, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplica os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Olha que bonito isso. A partir do momento que a gente começa a fazer isso no nosso mundo interno, todo o mundo, o resto do mundo é beneficiado, porque foi uma criação nossa. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Então é um conjunto de coisas que vão ser salvas aqui, né? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele, com letra maiúscula, desconheça o seu filho. É possível que ele desconheça seu filho? Se
se ele não desconhece o que não é santo, é possível que ele desconheça seu filho? 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje. E sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Ó, que legal, aqui um desafio. 5 minutos de prática por 4 vezes, que são os momentos mais longos. E se vocês sentirem que tá legal de fazer, se vocês estão dispostos, vocês podem fazer alguns períodos mais longos e ficarem ali em meditação. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Então, se por acaso vocês tiverem vontade de fazer um pouquinho mais desse exercício durante esse dia, tem hoje, tem amanhã, tem segunda-feira, né? Porque o próximo vai chegar só na terça. Então, vocês façam mais períodos curtinhos, ou então, se sentirem muito bem em fazer, fiquem fazendo por mais tempo, sem problema nenhum. Nunca vai ser demais esses exercícios aqui, né? Então, assim, começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje em para ti. A minha santidade é a minha salvação. A minha santidade é a minha salvação. E em seguida, com olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam. Uma inquietação, uma depressão, uma raiva, um medo, uma preocupação, um ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer coisa que não seja amor é um desamor. Qualquer coisa contrária ao amor é um desamor. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso é que precisa ser salvo. Então, quanto mais coisa ruim vier na cabeça de vocês, mais vocês façam isso. E é por isso a salvação. Por isso nós precisamos fazer esse exercício muitas vezes. Ó, mais um item. É longo essa lição aqui, meu Deus. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor são sujeitos adequados para o exercício de hoje. Então, não só quando a gente se sente deprimido, inquieto, preocupado, como também eventos ou personalidades específicas. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente. É a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão, tá? Então, vocês vão conseguir a salvação de vocês a partir do momento que a gente solta isso, né? E faz esse exercício, a minha santidade e a minha salvação. O resto eu solto, a preocupação eu solto, a depressão eu solto e fico fazendo isso aí. É treino, não é à toa que isso aqui é chamado de exercício. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles desse modo. Anotem aí. Meus pensamentos de desamor em relação a coisa, a pessoas, a eventos, estão me mantendo no inferno.
A minha santidade é a minha salvação. Meus pensamentos de desamor em relação à minha dor que eu sinto no joelho estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se o intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repete lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Então, além de fazer esse pensamento mais específico com algo que esteja acontecendo, vocês façam também intercalado a minha santidade e a minha salvação, nos momentinhos que vocês têm uns espacinhos de tempo. Aí vai ficar mais fácil de fazer. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma, simplesmente vocês soltam, né? Fiquem ali meditando, relaxando, respirando e simplesmente sentindo a vida, experienciando a vida. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita a distrações. Porque essa mentirada toda que a gente vive são distrações. Então, à medida que a gente vai treinando a mente, e para isso que são feitos esses exercícios, vai treinando a mente, treinando a mente, treinando a mente, a gente vai tendo menos distração, menos momentos de inconsciência e mais momentos de consciência. Enquanto isso, deve sentir-se livre para introduzir variedade nos períodos de exercício em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia, tá? A ideia em si, ela tem que ser dita. É a mesma ideia, a minha santidade é a minha salvação. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando. Então, cada período de prática, vocês falam mais uma vez, a minha santidade é a minha salvação. Aqui é tua, né, que ele diz. Como a gente esquece, né, gente? A minha santidade é a minha salvação. E por fim, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particular útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto. A minha santidade é a minha salvação dessa coisa pontual. Sem dar muita importância, sem dar muito significado, é simplesmente aplicar aquilo que vem na ideia de vocês, no pensamento de vocês. Aplicar sem querer interpretar demais, né? A interpretação, ela vem do ego. Então, simplesmente aplicar e ponto final. Tá bom? Beijo grande. É grande essa lição, hein, gente? É grande. Até a próxima lição.